Consolidação da ação do setor dos transportes na economia. É o lema do 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, com os principais pontos a serem abordados: economia dos transportes, modernização do setor, concessões e parceria público-privadas e capital humano. Muito obrigado. Dr. Ricardo Viegas de Abreu, Excelência Sr. Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, digníssimos Srs. Secretários de Estado aqui presentes, distintos membros deste Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que desejamos a Vossas Excelências os nossos servidores votos de boas-vindas. Sentimos-nos lisonjeados por terem escolhido Luanda como local para o 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, esperando que a vossa estadia seja o mais agradável possível, na expectativa de que tudo se venha a refletir na melhoria da qualidade dos trabalhos que vão certamente ter lugar neste local. O tema escolhido para este magno evento, a consolidação da ação do setor de transportes na economia, é para nós demasiado significativo, pois trata-se de reconhecer a importância do setor dos transportes como grande e o papel que tem no âmbito da garantia da circulação das pessoas e bens, bem como as tarefas de desenvolvimento em curso no país. A reflexão que irão desenvolver ao longo dos 2 dias de trabalho dar-nos-á caminho e definirá desafios que teremos pela frente nas iniciativas de materializar com sucesso os programas existentes. Os tempos atuais são de ação. Mais do que as conferências, mais do que as reuniões, o Executivo orienta-nos para uma ação concreta em torno dos setores que temos responsabilidades. Desta forma, gostaríamos de apelar aos participantes deste Conselho para que tenham também em conta que o setor dos transportes é dos que mais possui potencial de empregabilidade do país, sendo este um dos principais objetivos que o Executivo prossegue e uma orientação bem definida pelo titular do Poder Executivo, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Excelências, Sr. Ministro, caros presentes, a província de Luanda conhece diariamente um crescimento populacional significativo. Desta forma, as respostas em relação à mobilidade urbana e à ampliação da oferta de serviços básicos de transporte, bem como a melhoria da organização do contexto atual nos termos da lei, é uma prioridade e certamente que as reflexões deste Conselho poderão incidir sobre soluções do país, mas em particular da província de Luanda. Sugerimos, por isso, uma abordagem que tenha também incidência na lógica atual de maior desconcentração e descentralização administrativa que o Executivo estabelece. Reiteramos os melhores votos de boa estadia na cidade capital e que os resultados esperados com a realização do 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes sejam alcançados, porque os verdadeiros beneficiados acabam sendo todos nós, em particular os munícipes da província de Luanda. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Compete convidar Sua Excelência
Dr. Ricardo Viegas de Abreu, Ministro dos Transportes da República de Angola, para fazer o discurso de abertura oficial do 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes. Se faz favor, peço a vossa detida atenção. Muito obrigado. Excelência, Sr. Governador da Província de Luanda, Dr. Sérgio Luta Rascova, Excelência, Sr. Secretário de Estado Guido Valdemar, para os Transportes Terrestres, Excelentíssimos Srs. Secretários de Estado aqui presentes, ilustres diretores nacionais, presidentes dos Conselhos de Administração das empresas do setor e parceiros, caros convidados, digníssimos proletores, minhas senhoras e meus senhores. É sempre uma honra e um grande prazer estar em família e endereçar às senhoras e aos senhores algumas palavras por ocasião deste nosso 11º Conselho Consultivo. Conforme já foi dito, e é de conhecimento de todos, pretendíamos fazer esta magna reunião na província do Ambo, mas os desafios colocados pela nossa agenda impediram-nos de estar neste momento no Planalto Central. Pensamos, no entanto, estarmos e sermos muito bem-vindos nesta província de Luanda e particularmente neste município. E muito mais com a presença de Sua Excelência, o Sr. Governador da província de Luanda. Este 11º Conselho Consultivo acontece sensivelmente há 6 meses do anterior e há precisamente um ano desde que aceitamos o desafio de orientar com o concurso de todos a pasta dos transportes num momento de grande exigência económica. Esta é para todos os presentes, bem como aqueles que tomaram contacto com as conclusões e recomendações do 10º Conselho Consultivo, uma oportunidade de fazermos um balanço sobre o que decidimos na altura e dos passos que demos nos últimos 12 meses para podermos apreciar o quão exigente é a nossa tarefa e a emergência a que estamos sujeitos no processo de tomada de decisões. Só dizer-se que os números falam por si. No período em análise, deram entrada no gabinete do Ministério dos Transportes 6.315 documentos, provenientes de várias entidades e sobre os quais foram exarados o mesmo número respectivo de despachos. Nos últimos 12 meses, realizamos 3 reuniões do Conselho de Direção e 6 do Conselho de Direção Restrito, nos quais, no cômputo geral, foram produzidos mais de 50 deliberações. O Ministério dos Transportes tem vários projetos em curso, dos quais podemos elencar aqui alguns muito relevantes. Projeto do lançamento de bilhética eletrónica, cujo programa piloto já foi implementado, projeto de melhoria da mobilidade na província de Luanda, criação da Empresa Nacional de Infraestruturas Ferroviárias, projeto integrado da Baía do Namib, projeto de reativação do corredor do Lubito, materialização das linhas orientadoras para a estratégia do setor da aviação civil, preparação das peças para o lançamento do concurso internacional para as concessões aeroportuárias e dos terminais portuários do Lubito, do Porto do Lubito. A nossa atividade de orientação e coordenação do setor, nos últimos 12 meses, levou-nos à constituição de vários grupos de trabalho, dos quais destacamos os seguintes: Grupo de Trabalho para a Análise dos Processos Disciplinares, Grupo de Trabalho para a Avaliação Técnica do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Grupo de Trabalho para a Instalação do Sistema de Bilhética, Grupo de Trabalho para os Planos de Ordenamento dos Portos, Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Greve no CFL, Grupo de Trabalho para a Criação da Empresa Nacional de Infraestruturas Ferroviárias,
e para a reativação do corredor do Lubito, grupo de trabalho para a avaliação das concessões do Porto de Luanda na perspectiva da sua réplica aos demais portos, grupo de trabalho sobre a renovação da frota da TAG, grupo de trabalho para a avaliação técnica das manifestações de intenções sobre a reabilitação do troço Zenza-Tacuso, comissão de inquérito ao acidente da linha férrea do CFM e demais comissões de inquérito, incluindo a comissão de inquérito sobre a apreensão das viaturas de Porto Lubito. Do ponto de vista legal, tomamos iniciativas legislativas e regulamentares em vários domínios que passo a enunciar. A transferência de competências do INTR para os governos provinciais e administrações municipais, a aprovação da nova Lei da Aviação Civil, incluindo a criação de 2 novas autoridades autónomas e independentes, em linha com as orientações da Organização Internacional da Aviação Civil, transformação da TAG de empresa pública em sociedade comercial e preparação para a entrada de investidores privados na sua estrutura acionista, criação do gabinete de operacionalização do novo Aeroporto Internacional de Luanda, o processo de transformação da ENANA, o novo tarifário dos transportes coletivos, ferroviário, rodoviário e marítimo, entre outras de domínio específico de cada setor. Os números atrás mencionados são bem a prova de que o tempo urge e que este setor tem de estar preparado para fazer as coisas acontecerem. Já fizemos o diagnóstico, temos as linhas e as estratégias traçadas, precisamos de materializar as ações que confirmem o que o setor dos transportes pretende empreender na economia. Somos um setor que joga um papel de charneira na economia. Por isso, precisamos de trazer capacidades e competências privadas para apoiarem e explorarem a maximização do potencial das nossas infraestruturas com vista ao crescimento económico e é por esta razão que entendemos ser viável trazer por via das parcerias público-privadas e das concessões a entidades internacionais com músculo financeiro, credibilidade internacionalmente provada e know-how inovador, pois só assim vamos conseguir inserir a nossa economia no contexto regional, continental e global. O que nos propusemos realizar exige experiência e conhecimento. Por essa razão, convidamos vários especialistas das diferentes áreas que irão discorrer sobre matérias do seu domínio para nos ajudar a melhorar e consolidar a nossa visão sobre a modernização do setor dos transportes, na estruturação de negócios vantajosos, com recurso às parcerias público-privadas e às concessões do setor dos transportes, do papel de uma autoridade de mobilidade, o recurso aos cânones de ética e aos princípios de boa governação e contratação pública, sem deixar de fora a inovação e a introdução de equipamentos amigos do ambiente no combate às alterações climáticas. Pretendemos, já no início do segundo semestre do ano em curso, submeter ao Executivo para aprovação o Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Logística, contendo uma visão de longo prazo para o seu desenvolvimento, onde ficará claro o papel estratégico do setor dos transportes e logística, assegurando uma crescente contribuição para o desenvolvimento sustentável da nossa economia, proporcionando investimento e criação de empregos para a juventude. Em face do que estamos a fazer nos últimos 12 meses, e que será aqui retratado nas diferentes apresentações, poderemos concluir que as condições estão criadas para atrair investimento privado internacional e o conhecimento necessário para melhor tirar proveito da posição geográfica privilegiada da República de Angola, beneficiando o povo angolano e todos os nossos parceiros. Desejo a todos e aos debates que irão ocorrer aqui nestas sessões ao longo dos próximos 2 dias, discussões frutíferas e uma boa reunião de trabalho, sendo que declaro aberto o 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes. Muito obrigado.
Aqui, mostrar claramente que a nossa dependência é do financiamento chinês, que tem a fatia da PISA de mais ou menos 83%, o que é, no meu ponto de vista, preocupante, porque devíamos, provavelmente, repartir de forma equitativa com demais países que estão dispostos a financiar os projetos em Angola. Aqui, falar um bocado do OGE e chamo a atenção aqui de 3 ministérios que são os ministérios que, no nosso ponto de vista, são core e que são os ministérios que vão alavancar, de certo modo, o desenvolvimento. Falar do Mineia, que tem uma fatia do OGE de aproximadamente 11%, Mincof 7% e o Mintrans aproximadamente 5%. Um valor que, somado pelos três, tem um grande impacto no nosso PIB. Cerca de 21% do investimento destinado ao suporte ao desenvolvimento. Aqui também o paradigma continua nas infraestruturas. Temos que ter alguma necessidade de alterar, dando algum destaque também ao setor produtivo, mas o setor produtivo depende, grosso modo, de infraestrutura. E depois também a reversão do déficit nacional, que passará obrigatoriamente pela alavancagem desses setores. Divididos como nós vemos aqui nesta apresentação, o setor portuário tem um total de 7 empresas, o setor ferroviário 3 empresas, o rodoviário 2 e o aéreo também 2. No entanto, em 2017, até 2017, o setor tinha 15 empresas e foi então em 2017 que foi extinta a Abamat e, portanto, agora temos esse número de 14 empresas. Há um dado importante que é referir que destas 14 empresas, 12 são EPs, empresas públicas, e 2 ainda são UEs, que são as Unidades Económicas Estatais. E isso essa regularização jurídica já é um processo que está a avançar, então queremos que essas empresas brevemente vão passar para a EP ou se calhar vão para outros programas que estão agora em carteira. Como sou do IGAP e, no entanto, representamos o acionista, as empresas têm a obrigatoriedade de prestar contas ao IGAP. E, felizmente, nós temos aqui uma nota para o Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes tem sido muito regular em termos de prestação de contas. É daqueles ministérios que, mesmo antes do prazo, já temos as contas todas entregues ao Instituto, com exceção deste ano, que não sabemos bem o que é que aconteceu. E então nós conseguimos... Pronto, é uma boa nota, não é? O puxão da orelha vai então simplesmente para esse ano, que é 2018. Nós então, em termos de prestação de contas, conseguimos ver a evolução, mas isso também são dados que as empresas têm, então eu vou passar adiante. A atividade do setor de transporte coletivo é igualmente precária e os usuários sentem-se indefesos e inseguros. Como disse, o Ministério da Economia e Planeamento está a conceptualizar este programa que são capazes de visualizar. Está numa fase muito embrionária, entretanto, eu gostaria de partilhar convosco algumas ideias que ele comporta. O objetivo do PREI é, essencialmente, garantir
os pressupostos que aí estão, designadamente a massificação do NIF, o número de identificação fiscal, a diminuição do grau de informalidade na economia angolana, a promoção da transformação de atividades informais em atividades formais, a contribuição para a segurança dos negócios praticados no mercado informal, criar condições para o combate à fome e à pobreza no país, promover o emprego em condições dignas, contribuir para a segurança dos consumidores, contribuir para a melhoria da arrecadação fiscal do Estado e, finalmente, contribuir para o aumento do índice de bancarização do país. Estes são os grandes objetivos que o futuro programa se vai centrar. Os beneficiários serão todos os integrantes do setor informal, como aí está exposto, forem convidados, Sr. Ministro. Não confundam a pessoa que aqui está com aquele homem da AIA que desaparece muitas vezes. Eu sou do mercado informal, ok? É importante dizer que quem somos? Nós somos milhões. No sistema de transporte na área informal, nós somos milhões. Sr. Secretário de Estado também, meus cumprimentos. E há uma sigla que eu quero pôr aqui, que é CNMC. É uma sigla que foi ditada pelo Presidente Agostinho Neto. Alguém adivinha? Contra milhões ninguém combate. Okay. Portanto, há necessidade do setor formal olhar para esta informalidade e fazer dela uma fonte de sinergias para termos, menos que os projetos mais modernos que irão ocorrer, uma maior eficiência e eficácia na questão dos transportes. Mobilidade nas pessoas, que é muito importante, mobilidade nas cargas. Quem somos? Os culpa-patas. Não sei se sabem bem a tradução do que quer dizer culpa-patas. É um aconchego ao motorista. Há uma outra expressão. Os candongueiros, que eu abomino esta expressão de candongueiros, não nos chamem candongueiros, faz favor. Nós somos os TCs, os táxis coletivos. Os girabairros, aquelas viaturas que nunca enterram. Quem sorriu é porque já andou no girabairro. E uma outra que vocês que se calhar dão-lhe pouca importância, que são os roboteiros. O roboteiro é aquele carro de mão com roda todo terreno que consegue ir aos pontos mais recônditos dos nossos bairros. Portanto, nós estamos desde o Rio Zaire até a fronteira sul, do mar ao leste. E temos, evidentemente, uma grande responsabilidade na circulação de mercadorias e bens. Grosso modo, transportamos por dia 3 milhões de pessoas. Querem fazer contas? Não temos tempo, Sr. Ministro, senão faríamos aqui as contas. 3 milhões de pessoas por dia. Vejam o fluxo financeiro de caixa. Não temos multicaixa. Quanto circula pelas nossas mãos? Somos, sem dúvida nenhuma, um desafio para aquelas empresas, como disse a senhora, que não dão dividendos ao Estado. Nós damos lucros. Vocês já ouviram algum culpa-pata falir? Não conseguiu falir. Nas últimas décadas pode-se ver uma subida do transporte aéreo em termos de cota de mercado, ou seja, de 1990 a
até 2017, o transporte aéreo passa de 38% para 57% e, no sentido inverso, vai diminuindo o transporte rodoviário e também o marítimo e o ferroviário. Ou seja, os turistas vão preferindo cada vez mais o transporte aéreo. O gráfico ilustra a tendência crescente do transporte aéreo e, em contraponto, os demais meios com fase de descida. Esta é a cota, portanto, de 2017 do transporte aéreo face aos demais meios de transporte. O último ponto, para concluir, é uma proposta de parceria dos transportes com o turismo que pode assentar num futuro médio na criação de produtos associados ao city breaks. City breaks são, como se diz em português, escapadelas urbanas, viagens rápidas de 2, 3 dias que permitem, de facto, aquecer a economia, rejuvenescer as cidades e, portanto, movimentar as pessoas. Surgiram, sobretudo por causa das low cost, esta prática turística faz com que a pessoa consiga fugir do meio, portanto, a nossa atividade hoje urbana muito agitada, de muito stress, faz com que as pessoas tenham necessidade de viajar e mudar de lugar. São normalmente viagens que se reservam à última da hora, last minute, muitas vezes sem reserva. O pacote fundamentalmente envolve o alojamento e o transporte, lá está. Os requisitos: acessibilidade, atrações no local, segurança, qualidade dos transportes urbanos e com aspectos determinantes para podermos ter as nossas cidades mais visitadas, quer por turistas internos, quer por turistas aqui da região. Precisamos ter atenção em relação à limpeza e higiene, à conservação do património, à informação turística, à flexibilidade dos horários. Portanto, o ter os museus ou outros equipamentos culturais ao fim de semana ou nos feriados fechados é propriamente uma propaganda contrária aos visitantes que queremos atingir. Porquê os city breaks? Porque representa 53% das viagens mundiais, ultimamente, já ultrapassou o turismo de sol e mar no capítulo de turismo de lazer, ajuda a reduzir a sazonalidade, portanto, a distribuição desigual da procura ao longo do ano, e responde às necessidades do novo turista, de ter férias várias vezes ao ano. A ideia de ter 30 dias de férias hoje em dia é cada vez mais posta de lado, as pessoas querem viajar várias vezes ao ano e, portanto, os city breaks ajudam a responder a esta necessidade. Para finalizar, seria importante que nesta parceria turismo e transporte pudéssemos de facto estarmos a pensar em destinos urbanos que em pouco tempo podemos de facto rejuvenescer as nossas cidades. Obrigado pela atenção. Esse primeiro slide fala um pouco sobre aquilo que são os avanços que o setor do comércio tem tido em termos de números, principalmente no que consiste em licenciamento. Falamos um pouco sobre aquilo que é a dependência do comércio em Angola. Maioritariamente, o comércio em Angola depende de importações. Não que não exista comércio de produtos nacionais, existe, mas maioritariamente a comercialização feita em Angola, ela depende de importações. E, olhando para a questão das importações, nós já conseguimos entender um pouco como é que o setor dos transportes impacta o comércio. E o nosso colega que acabou de passar aqui do turismo, ele dizia aí muito bem, sem transportes não há turismo. Eu também posso dizer que sem transportes não há comércio. Não há. Comércio
eu tenho dito sempre que é o setor que está no início e no fim da cadeia produtiva. Nós, para começar com isso a produzir, temos que comprar, temos que fazer comercialização e no final nós temos que realmente também comercializar. Então, sem transportes nós não conseguimos trabalhar. E nós poderíamos parar aqui a nossa apresentação, dizer que o setor de transporte é muito importante para o comércio. Mas, e são alguns dados que falam sobre logística. Há uma definição deste autor, Daskin, que eu achei interessante, porque de várias definições que diziam que essa é uma das mais assertivas, né? O que ele destaca dentro da questão da gestão logística, a questão do planeamento, operação de sistemas físicos. E quando estamos a falar de sistemas, estamos a falar de coisas integradas. Quer dizer que uma não funciona sem a outra. E fala de questões espaciais e temporais, a questão de espaço e tempo, né? Que são aspectos fundamentais no que toca à questão de gestão, principalmente quando estamos a falar de transporte e comercialização. Para a nossa questão em Angola, uma avaliação do Banco Mundial, nós estamos pessimamente nesse aspecto em termos de gestão logística, estamos nos últimos 10 lugares e um dos aspectos que eles analisam e classificam é a questão da facilidade de organização dos preços, transportes competitivos e aqui também fala da qualidade de infraestruturas de transporte e comércio. Para fazer-se essa avaliação, esses dois itens constam. E olhando para aquilo que é a nossa estrutura da cadeia de comercialização em Angola, por lei o comércio deveria e deve funcionar, onde nós temos primeiramente os importadores e os produtores. Esses vão fornecer os produtos aos grossistas, os grossistas, por sua vez, aos detalhistas e os detalhistas aos consumidores finais. Para esta cadeia de comércio funcionar, sem estes meios, é impossível. Então, o comércio só funciona se nós tivermos os transportes a funcionar. Eu li muito, fui lendo, fui investigando, vendo alguns aspectos, depois cheguei a uma conclusão e sempre dei buscar exemplos práticos da Angola, como é que há um impacto do transporte no comércio. Esqueci um pouco os navios, a aviação e fui muito para aquilo que é o nosso dia a dia. Há um artigo que está disponível na internet dessa empresa, acho que é lá menino, sim, onde eu fui fazer uma leitura. Eles fizeram um estudo de 2018 muito interessante, onde foram fazer uma comparação dos custos por vagão, no caminho de ferro de Malange, caminho de ferro de Luanda. O custo em alugar um vagão para transportar mercadoria, diziam que era lá no artigo, está 160 mil, né? E eles dividiram aquilo por quilos, que daria 3,6 kwanzas por cada quilograma transportado. Bom, ao nível do Plano Nacional, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, temos o PRODESE, onde foram definidos 54 produtos para a cesta básica, e é aí onde tem que ser o foco de toda a produção, se de facto queremos ver a agricultura como um setor que consegue alavancar a nossa economia, e temos o Plano de Desenvolvimento de Médio Prazo do setor agrícola, e depois temos os planos de ação setorizados. Deixem-me explicar um pouco o que é que significa o Plano de Desenvolvimento de Médio Prazo do setor da agricultura. Ela, se quisermos, é uma trindade composta por eixos extremamente relevantes. E aqui também o setor dos transportes é muito determinado. Se a indústria e turismo diz que não vivem sem transporte, então imaginem a agricultura. Sem transporte, vamos dizer que é zero. Então, o primeiro eixo é o alcance da segurança alimentar. Qualquer país deve lutar para esta questão que é muito relevante. E isso tem a ver com as futuras gerações, com a sustentabilidade do país a médio e longo prazo. O segundo eixo tem a ver com as substituições das importações e aumento substancial das exportações. Se nós continuarmos com o atual modelo de transportação, o atual modelo dos colegas da indústria, os colegas do comércio, o atual modelo de transformação e conservação dos produtos agropecuários, o atual modelo da comercialização, nós não vamos conseguir nada. É preciso
fazer mudanças muito profundas nesse setor. E o terceiro eixo é o alcance da soberania alimentar. Os países mais poderosos são poderosos porque conseguem obter a soberania alimentar. Sem soberania alimentar, nós não somos absolutamente nada. E aqui, deixa-me transmitir aquilo que é a nossa visão holística sobre o papel que diferentes setores têm para uma questão que é bastante estruturante e bastante importante para o país. Primeiro, o ambiente de negócio. O representante da AIA falou das taxas de juros, das infraestruturas, pontes, estrada, secundária, terciária, isso é muito óbvio. Os serviços, a questão dos transportes. Aqui, a questão dos transportes. Para além dos serviços financeiros, a simplificação, a investigação, a extensão rural, a assistência técnica e legalização. Mas o mais importante é a cadeia toda, e é aqui onde todos nós devemos prestar uma atenção especial. A logística. Hoje em dia não é possível produzir no país se não temos um sistema de logística dos insumos agrícolas arrumado. E todos nós sabemos que o país não produz nenhum fator de produção. Nós não conseguimos produzir nem sequer uma agulha. Todos os inputs de produção, sementes, fertilizantes, pesticidas, charruas, enxadas, katana, todos são importantes. Portanto, o setor de transporte desempenha um papel fundamental para que a produção aconteça. Se nós falharmos na logística dos insumos, todo o processo produtivo fica comprometido. Depois tem a produção, tem o processamento, onde obviamente os nossos colegas da indústria entram, e tem um outro eixo importante, a distribuição. Aqui também o setor dos transportes é chamado de forma pragmática e tendo em conta todos aqueles dados que nós referenciamos, que vêm da agricultura familiar. Pensamos que montar uma rede logística de transporte é no asfalto, mas não é. Falamos das estradas terciárias e das estradas secundárias. É preciso ter uma estratégia para a recolha de produção nos sítios onde efetivamente os 92% de angolanos que cultivam têm a comida lá, têm a produção lá. Não adianta falarmos de aviões, de navio, de grandes caminhões, se não estamos a dar resposta a quem produz. E o último eixo é o retalho, que obviamente com maior ou menor dificuldade conseguimos vender. Há um mapa geológico de Angola, que é um mapa que nós herdamos da colônia portuguesa, que é o melhor mapa que nós temos até o momento, que é o mapa à escala 1 por 1 milhão. Essa escala é muito grande, porque estamos a falar de amostras com uma distância, com um espaçamento de mais ou menos 10 mil metros entre uma e outras. Quer dizer que este mapa não representa claramente aquilo que pode existir entre dois pontos medidos. É uma extrapolação muitíssimo elevada. Este mapa levou-nos à elaboração de um subprograma, que é o de cartografar o país a uma escala, a uma escala de 1 por 250 mil, onde já temos uma amostra por cada 250 por 2.500 km. E este mapa que temos à direita foi o que resultou do primeiro levantamento aerofísico com a tecnologia magnético-radiométrico. Significa dizer que os pontos com cores altas, cores quentes, são aqueles pontos que têm altos índices de magnetismo. Estamos a falar de materiais associados às magnetites, que na realidade é aí onde nós encontramos os metais básicos que nós usamos para a indústria transformadora. E este mapa mostra-nos claramente onde é que nós temos zonas de interesse e onde é que nós temos zonas de maior interesse e zonas de menor interesse. Esta zona é crítica e daí a colega do GEP, do Ministério dos Transportes, ter falado que os caminhos de ferro do Moçambique são aqueles que mais cotas financeiras apresentaram, tudo porque têm este gigante de rochas ornamentais nesta zona. É necessário, de forma geral, ter-se uma revisão dos custos do setor, que o Ministério das Finanças tem participado muito ativamente, como o caso das comissões do Conselho Nacional de Carregadores e outras tarifas pontuadas, como se vê aqui no exemplo, que se propõe e já está aprovado
a redução até 50%, e em muitos casos mais do que isso. No caso das tarifas portuárias, também está em carteira um projeto de decreto executivo dos ministros das Finanças e dos Transportes para atualizar aquilo que são as tarifas atuais de forma a corresponder àquilo que são as necessidades de competitividade regional. No capítulo do transporte urbano, que é o ponto que ia focar mais, destacar que o rápido aumento do uso de transporte pessoal está a causar custos elevados para a economia angolana, como aqueles que referimos anteriormente, os custos implícitos, acidentes, congestionamento, poluição e esses todos. Então, é necessário que se desenhem sistemas mais eficientes e a migração dos transportes individuais para cada vez mais acedermos aos transportes coletivos. Portanto, sabemos que o transporte marítimo desempenha um papel predominante na cadeia, no desenvolvimento da cadeia multimodal ou intermodal, e também facilita no transporte de pessoas e bens. Para o caso de Luanda, facilita muito no descongestionamento, no alívio ao congestionamento que se faz sentir em termos rodoviários, e viveu-se essa experiência quando os catamarãs circularam. Também garante a mobilidade. E o nosso principal objetivo é garantir que o transporte marítimo seja seguro, obviamente, e que tenham preços baixos. Esse exercício que nós estamos a fazer, o colega que antecedeu me falou que o Ministério das Finanças tem estado a trabalhar com o Ministério dos Transportes no sentido de redução de custos. Falar de custos operacionais e preços compatíveis ao bolso dos nossos cidadãos não é uma tarefa fácil. Portanto, temos estado a trabalhar nesse sentido. Começo aqui por apresentar alguns exercícios que nós temos estado a fazer. Quem já fez as viagens nos catamarãs, por exemplo, sair do Museu da Escravatura para Luanda, e há uma distância em termos de quilômetros de 38 quilômetros. Tivemos como exemplo o navio Luanda, designado Luanda. Esta embarcação tem capacidade máxima de 315 passageiros e consome de combustível cerca de 17 litros por hora ou por quilômetro. Se estamos a falar em termos de redução de taxas, de redução de preços, então todos nós temos que fazer esforço e temos que analisar os nossos setores, porque só em conjunto nós poderemos melhorar esse ambiente de negócios que todos nós pretendemos. Aqui, o mapa fala por si. Eu acho que não preciso fazer referência nenhuma. O mapa fala por si aquilo que nós cobramos na cadeia. Exportação de madeira, exatamente. Se nós olharmos, por exemplo, quanto é que o despachante pede, quanto é que se paga pela alfândega, quanto é que se paga pelo despacho, o licenciamento da fatura, meus senhores. Então estamos a ver que, de transporte rodoviário, nós estamos a ver que, afinal, há setores que influenciam e de que maneira no transporte, ou seja, no valor final do produto. É preciso que a gente reflita sobre isso. O CNC, dentro daquilo e através do Ministério dos Transportes, dentro do papel que lhe é devido, acatando as novas políticas do Executivo, como o colega que me antecedeu, os dois colegas que me antecederam já falaram, nós apresentamos ao Executivo uma proposta que já foi aprovada e
entra em vigor a partir do dia 1 de julho de 2018, onde nós reduzimos 50% à importação. O decreto-lei o decreto presidencial, perdão, é 189/19. Na nossa humilde opinião, pode criar um estrangulamento nos planos dos negócios do setor e levar a uma falência total. Na verdade, nenhuma empresa ferroviária está habilitada neste momento para poder produzir lucros por enquanto, por falta de negócios rentáveis. Um exemplo, nós transportamos combustível e lubrificantes para Sonangol e o pagamento só é feito daqui a 8 meses. Quer dizer com isto, a Sonangol usa a sua hegemonia financeira no sentido de calcar as empresas ferroviárias, prejudicando-as de uma maneira negativa. O que é que nós podemos fazer sem subsídios operacionais? Muito obrigado. Bom, há aqui uma questão que foi apresentada sobre e para o meu colega, o engenheiro Ribeiro, mas é mais também uma questão de contribuição. Isto sobre o pagamento, desculpe não ter aqui os óculos, o projeto de cabotagem norte. E aqui falou-se exatamente das tarifas, não é? Do frete da cabotagem. Bom, esqueceu-se de falar das tarifas portuárias. Portanto, mesmo o preletor que o antecedeu também não falou, nem sequer, fez apenas uma referência, mas não falou com detalhe das tarifas portuárias. E eu devo dizer que os portos são o núcleo fundamental para que promove o surgimento e o desenvolvimento económico de todas as outras indústrias, até mesmo no setor dos transportes, portanto, não marítimos. Isto porque tudo vai desembocar nos portos. Portanto, se nós realmente não fizermos estudos apurados sobre a tarifa portuária, nós não chegaremos realmente a resultados satisfatórios. Falou-se aqui do custo, que eu chamo o custo de afretamento interno, que não está aí no quadro, não foi referido, mas falou-se do frete, que é 2.320 dólares pelo frete de cabotagem. E depois falou-se também da redução, que já está proposta, já foi aceito, que se situa em 1.350, portanto a metade de 2.350. Ora, eu digo, como é que se chegou a ferir isto, se não se sabe o CAI, o custo de afretamento interno? O engenheiro falou muito de leve, mas não deu números. Significa, portanto, eu sugeria que nesse estudo se apresentasse um estudo com os vários custos de afretamento interno por navio. Navios de 500 toneladas de aplicação bruta, 600, 700, 800, 900, porque todos eles têm um CAI específico. E só na confrontação desse CAI com este frete, portanto, é que se poderá saber se de facto haverá um ponto crítico, um break-even point ou não. Portanto, esta é a primeira recomendação. Depois, eu também falou-se aqui não se falou, não foram apresentados números, mas falou-se em termos do mercado regional, que as tarifas portuárias deveriam realmente observar o que se faz do mercado regional. Bom, era só para dizer que se nós realmente perseguirmos a competitividade de toda a nossa economia, é que a simples comparação dos tarifários que são praticados cá e praticados em Dublin, nos portos concorrentes, não é o suficiente. O que é necessário mesmo é partirmos para uma orientação para os custos.
E esse trabalho tem que ser aturado. A mim me surpreende como é que num mês, ou em 2 meses, 3 meses, faz logo um estudo e diz, olha, reduz 50%, ou reduz 30%, 40%, quando esse estudo realmente é aturado e obedece realmente a vários passos. Isto quer dizer que é necessário realmente fazermos um trabalho muito aturado em termos de determinação dos custos marginais no setor de desportos, quer dos operadores portuários, quer do próprio porto em si. Sem a aferição desse custo marginal, nós estaremos a pescar em águas turvas. Porque às vezes cria essa sensação de que alguns nos querem falar e caem muito no teorismo, na teoricidade. Porque nós que gerimos e temos algum tempo de experiência e que também estudamos, sentimos ou que estamos ultrapassados ou então que os outros não conhecem a realidade. Parece que vivem num outro mundo. Estamos diante de um governo que tem uma política de centro-esquerda, mas depois alguns vêm e falam de políticas de direita, políticas ultraliberais. E na prática, às vezes a tendência é essa. Mas na verdade, quem fez campanha e foi posto lá pelo povo para governar, fez campanha no sentido de que suas políticas seriam políticas praticamente de centro-esquerda, em que fundamentalmente teria sempre o povo no primado, como no centro, sempre trabalharia com o povo, para o povo e tudo mais. Mas depois, na prática, às vezes nos querem induzir a fazer algo contrário. Temos que ter muito cuidado. E nós, os fazedores, nos deparamos com isso, sobretudo no setor dos transportes. Porque o setor dos transportes é um setor eminentemente político, por incrível que se pareça. Nós fazemos política de Estado. Só o facto de termos a responsabilidade da transportação pública, isto implica dizer, e dou um exemplo porque eu tive à frente 4 anos do CFL, eu sempre disse que os resultados que eu apresentei são positivos. E eu quero discutir em economia novos conceitos com alguns que me vêm dizer que os resultados são negativos. É falso isso, não é verdade. Não é verdade. A verdade é que os preços não são realmente reconhecidos e aceitos. E isso altera tudo. E por quê? Porque eu sou obrigado, por força das políticas do governo e do Estado, a cumprir com tarifas sem que se respeite então o princípio liberal na atribuição de preços. Porque se assim fosse, e se aplicasse o justo preço, eu diria à senhora do IGAP, e aposto com ela, vamos no terreno, vou demonstrar que os resultados são positivos, sobretudo em relação às empresas ferroviárias em Angola. Disse que somos disciplinados como gestores. Não somos disciplinados só em apresentar relatórios. Também nos resultados temos que rever alguns conceitos. É aí onde temos que aprofundar o nosso debate futuramente. Senão seremos confundidos, ficar-se-á com a sensação de que não estamos a ter bom empenho e não é verdade. Estamos a fazer obra e muitos de nós só temos sido verdadeiros heróis. Muito obrigado. Precisa ser atualizado. E então podia partilhar connosco e podíamos analisar e depois servir como base até para futuros estudos que nós temos em carteira relativamente ao servidor público. Obrigado. Ilustre Dr. Fortes, muito obrigado pela questão. Dizer que a primeira pergunta sobre as despesas portuárias, o slide 15 tem lá um trecho sobre despesas portuárias, quer com viaturas, quer com contentores. Aqui tem apenas, na apresentação, houve apenas algumas demonstrações, porque o draft do regulamento sobre as tarifas portuárias tem cerca de 60 e tal páginas. Então, os estudos foram feitos sim com base a estudos comparados, preços aplicados aqui na região, nos portos, transportes marítimos. E sobre as questões do CAI, todos esses elementos estão aí contemplados. Dizer que o que nós estamos a fazer não é mais senão atualizar o decreto conjunto 323, que é das tarifas portuárias.
E o outro documento é sobre a cabotagem norte. Como vimos, queremos que seja uma atividade com alguns privilégios específicos, não de subvenção, mas sim de alguns preços especiais para que esta atividade seja sustentável. E eu mesmo falar das tarifas, está tudo contemplado nesse projeto. São tantas páginas e deram-nos apenas 15 minutos. Seria difícil falar de ponto a ponto do que está nesse documento. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu serei muito breve. Vou responder às duas questões. A primeira está relacionada com os subsídios operacionais. Eu queria aqui dizer que a questão dos subsídios operacionais é transversal a todas as empresas do setor empresarial público. Já existe uma iniciativa, a iniciativa governamental de redução dos subsídios operacionais é para todo o setor empresarial público. No entanto, nós hoje iremos fazer uma apresentação para o Ministério dos Transportes. Por isso é que nós trouxemos os números dos transportes. Mas se olhássemos para outras empresas, nós veríamos que é realmente necessário uma reforma, que é necessário o Estado deixar de dar subsídios operacionais a certas empresas. Isso é sim necessário, porque nós estamos a acompanhar diariamente as empresas, vivemos o dia a dia de cada uma das empresas e sabemos na realidade como cada uma das empresas funciona. É verdade que há casos excepcionais, isso é verdade. Os caminhões de ferro realmente são casos especiais. Nós temos noção do que já se fez e do que ainda pode ser feito neste setor, principalmente por causa das tarifas. Já fizemos imensos memorandos e temos certeza que esses memorandos já foram muito longe sobre a questão do aumento da tarifa. Mas, como também já foi dito aqui, existe a questão política. E nós, eu vou dizer, eu não sou política, eu sou técnica e, no entanto, só vim trazer aqui os aspectos técnicos. E fora a política, se aumenta ou se diminui tarifa, eu trouxe aqui o que realmente, eu trouxe a fotografia do setor empresarial público na questão dos transportes. No entanto, se é para aumentar os subsídios, se é para diminuir, se é para aumentar a tarifa, isso aqui são mesmo questões de decisão política. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir licença para abordar a questão que o Celso Rosa colocou. Porque nós, como empresários, quando o comboio não funciona, nós temos prejuízos diários de cerca de 600, 800 kwanzas que nós temos que pagar. O que me surpreende é o tempo que se leva a fazer ajustamento de tarifas. E depois cria-se uma decalagem tão grande que se torna difícil fazer a atualização. É a mesma coisa como o preço dos combustíveis. Deixamos andar, correr, e depois ficamos num fosso. Eu compreendo aquilo que o Celso quis dizer, porque eu faço e tenho feito inquéritos aos nossos trabalhadores. Se eles não aceitariam ajustamentos progressivos, eu acho, Sr. Ministro, que é preciso mudar esta forma de ver a economia. Nós não podemos deixar de fazer ajustamentos progressivos. E depois, claro, a eficiência, não temos os problemas que temos nos caminhos de ferro, esta instabilidade, o IGAP fica aflito porque quer dividendos, os gestores estão sob uma pressão muito grande dos trabalhadores, das condições sociais. Nós precisamos ter ajustamentos mais de acordo com a evolução da economia, não ficar anos e anos sem mexer nisto. E agora, Sr. Ministro, um dos grandes erros, falaram aqui das carrinhas Zino, que com 15, 20 anos estão a servir à economia e sobem aquilo que eu chamo de caminho das cabras, passam as mololas. Quanto a nós, foi um erro muito grave proibir a importação dos carros com volante à direita. Os carros que vêm do Oriente pagam fretes, pagam transitários, pagam CNC, pagam tudo.
Os carros chegam caros. Os carros vindo porta a porta aqui dos países vizinhos, neste caso da África do Sul, porta a porta, chegam aqui em 2 dias. E nós estamos a gastar divisas, temos sistema de transporte rodoviário tremendamente caro, sobretudo em carrinhas, 3 toneladas e meia, que era aquilo que a gente precisava, e estamos a mandar vir viaturas que têm todos esses encargos. As viaturas na África do Sul chegam aqui mais barato, 40% mais barato. E então queremos integrar a zona de comércio livre aqui da região. Como é que vamos competir com viaturas importadas tão longe? Não vamos conseguir competir. Portanto, temos que fazer aqui uma mudança estrutural. Eu estou convencido que quando isso foi discutido, se tivéssemos até a atual direção política no país, nós nunca tínhamos feito a proibição de importação de viaturas de volante à direita. Eu tenho essas viaturas, aquelas que eu comprei há 4 ou 5 anos, já está tudo escangalhado. Aquelas que salvam a minha empresa de distribuição são as que têm 15, 20 anos que vieram da África do Sul. Muito obrigado. Bem, acho que já não há mais nenhuma intervenção e, fim do painel, eu vou pedir a todos os convidados para que façamos uma pausa e que depois, após a pausa, retomemos a sessão de trabalho. Obrigado. Há constrangimentos também nos parques de estacionamento. Portanto, a rede rodoviária de acesso ao aeroporto tem pouca fluidez. Nós podemos verificar quando se está a chegar ao acesso do aeroporto, muitas das vezes há uma dificuldade enorme para se aceder àquele espaço. Quais são as principais intervenções que se pretende em função dos constrangimentos que acabamos de referir? Vamos construir um terminal de passageiros que permita atender ao fluxo de 3 milhões de passageiros ano. Vamos construir um novo parque de estacionamento com 590 lugares para atender nova demanda de passageiros. Vamos transferir e construir um novo complexo presidencial. Portanto, vamos prolongar o taxiway paralelo à pista 0523, que é a principal pista, de forma a aumentar a capacidade de movimentos e descolagem e aterragem. Há que reorganizar os lugares de estacionamento de aeronaves, incluindo a melhoria das infraestruturas, de forma a aumentar a sua capacidade. Vamos reabilitar a vegetação. Portanto, a vegetação está sempre objeto de vandalização, portanto, e isto cria algum constrangimento, justamente para a certificação do aeroporto, aliás, recomendações da ICAO. Em 3 fases. A primeira, iremos analisar porquê a implementação desta rede. A segunda, iremos ver o potencial na economia real. E o terceiro, os modelos de concessões que os meus colegas de painel apresentaram brilhantemente. Em si, nós temos estas imagens. O primeiro, todo mundo é familiarizado com estas imagens, mesmo aqueles que não vivem em Luanda. Nós temos um primeiro enquadramento onde nós temos congestionamentos constantes na rede ferroviária, na rede rodoviária de transportes coletivos públicos e na rede de transportes coletivos privados. Eu ouvi alguns dos meus colegas preleitores a dizer que os famosos nossos candongueiros são informais e que não estão organizados. Hoje há uma mudança estrutural. Este setor, digamos, informal, está a organizar-se. Organizar-se como? Hoje já se vê este cenário, claramente ali ao lado de São Paulo, onde eles estão estruturados. Como é que o setor informal consegue se estruturar e criar ainda por cima intermodalidade? Ou seja, para transportes de distâncias mais compridas, eles usam o candongueiro. Depois, à chegada do bairro, como o Dr. Severino disse ontem, eles usam o gira-bairro. Onde é que nos encontramos hoje? Ou seja, qual é que é a situação e um bocadinho qual é que é a complicação? Isto são as nossas estimativas, se calhar o número exato poderá ser relativamente diferente,
Mas quando se falava, isto é um projeto estruturante, o Estado tem que dar contributos, o Estado tem que participar. Nós entendemos que em grande parte o Estado já participou e o Estado já entrou com uma parte muito grande. O que era importante foi no investimento e na reabilitação da maior parte das infraestruturas-chave. Os valores poderão divergir ligeiramente, mas nós acreditamos que o investimento até à data foram mais de 3 bilhões de dólares, foram 3,2 bilhões de dólares já investidos pelo Estado na reabilitação, porto, ferrovia, etc. E essa é a situação, é a parte boa, o dinheiro, pronto, já foi gasto, já não precisamos de ir arranjar o dinheiro todo para pôr isto a funcionar de raiz. A parte má, que é talvez a complicação onde é que estamos hoje, é o que está descrito em alguns pontos do lado direito, mas que eu sumarizo, é que este investimento, na realidade, se formos honestos, e apesar das coisas boas que existem, não tem o retorno esperado ainda, não tem o retorno que foi esperado. Nem o retorno financeiro direto, mas nem sequer o retorno económico que se esperava. Ou seja, quando se olha para o que é a atividade hoje no caminho de ferro de Benguela, naquela linha, está muito abaixo, já foi historicamente, está muito abaixo do que poderia ser. Quando se olha mesmo para as condições que o Caminho de Ferro de Benguela de operação, e apesar de algumas melhorias que foram apresentadas, continua a haver dificuldades, material circulante, apesar de manutenção, material parado, o potencial não ser explorado ao máximo. Por fatores que influenciam o não acréscimo de eficiência e de uma baixa melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços. Os desafios exigem da família de transporte encontrar soluções mais adequadas às exigências que o futuro não longínquo reservam ao corredor de desenvolvimento do Lubito nas duas vertentes, nacional e internacional. O século XXI tem sido fértil em mudanças tecnológicas. Neste movimento de novos ventos, o corredor de desenvolvimento do Lubito deve adaptar-se à nova era. Deve fazer uma abertura ao setor privado e encontrar os parceiros e modelos de parceria que possam adicionar atividades do corredor maior dinamismo, com a melhoria dos padrões de funcionamento e serviços com a redução dos custos de operação e exploração. Solicitamos para já, por esta organização deste Conselho, nos dá esta oportunidade de podermos interagir e transmitir algo que em condições normais não podemos fazer. O resumo histórico é fundamental. Porque quando falamos do corredor do Lubito, muita gente não sabe o que é o corredor do Lubito, é bom falar como é que surgiu esse corredor do Lubito. Então, aqui está, nasceu no século XX, logo no início, por interesses do Império Colonial Britânico. Porquê do corredor do Lubito? É a rota mais próxima do mar, Porto do Lubito, e menos onerosa para exportar o minério de cobre das minas de Katanga e Copperbelt. Portanto, até hoje, isto foi visto há 117 anos, ainda hoje é. As minas sob exploração intensa dos ingleses, o transporte ferroviário por entre 200 e 300 km de linha, que não tem condições. Circula-se. 5 a 10 a hora, circula-se. Mas não tem condições. É preciso que esteja em condições, é preciso que encontremos dentro destas parcerias parceiros fortes para convencer aqueles que extraem o minério a passar a enviar por Angola. Porque todas essas infraestruturas, essas minas por aí fora, foi tudo descoberto por aquelas pessoas que eu inicialmente no enquadramento histórico citei. Foram eles. E esses exploraram a parte leste, o Oceano Índico, por aí fora, tiveram o Oceano Atlântico e descobriram que era Benguela, mas Benguela, por causa do mar aberto, depois descobriram o Lubito, pronto, é Lubito. Criou-se o corredor do Lubito. Portanto, aquilo pertence-nos. Aquilo pertence, aquela carga é nossa. Temos que pensar assim, a carga é nossa. Não vamos trazer toda, não é? Não vamos trazer toda. Mas pelo menos uma boa parte da carga. E se a gente conseguir, inclusive, atingir os níveis que se transportou no passado. Temos referências históricas. Não estamos a inventar nada. Durban. Neste momento vai para Durban. De que maneira que vai para Durban? De uma maneira escandalosa. Não é? A estragarem as estradas todas dos países por onde passam, a poluírem o ambiente. Não é? E a SADEC a fingir que não está a ver. Eu fiz essa pergunta um dia desses numa reunião da SADEC. Que ficou um silêncio tremendo. Dirigindo para uma tendência mais liberal, no sentido de que nós devemos privatizar, mas depois fui comparando os modelos de desenvolvimento adotados por várias as sociedades. Interessante
notei que as empresas mais rentáveis, por exemplo, na China, são empresas públicas. E depois, avançando com os estudos, notei que a China e principalmente os asiáticos têm tido sucessos. Por quê? Porque levam a questão da moralidade muito sério e seriamente. Esta problemática é uma problemática que é muito discutida entre os teóricos da ciência da administração, filósofos, que procuram distinguir o que é a moral, o que é a ética, e depois procuram distinguir se a moralidade administrativa se resume à moralidade comum, mas, no fim, ao cabo, chegamos à conclusão que falar de ética, probidade administrativa, moralidade administrativa, estamos a falar exatamente a mesma coisa, porque aqui a maior preocupação é a honestidade, a eticidade, o decoro, a decência, a integridade, o caráter, a honradez. Primeiro, a contratação pública é um ramo um bocadinho recente que se tem vindo a afirmar de algum tempo para cá. Mas, no entanto, sentimos nós a necessidade de que precisamos pensar a contratação pública de forma coerente, de forma sistemática, olhar a contratação como uma verdadeira ciência. E talvez aqui, para resumir aquilo que nós pensamos ser a contratação pública, é que a mesma deveria ser compreendida ou entendida como a arte de bem comprar, a arte de bem negociar, a arte de bem conduzir os processos de compra. E para o efeito, é extremamente importante que nós compreendamos, na verdade, o próprio ciclo aquisitivo. Porque daquilo que tem sido a nossa verdadeira experiência e o que se vem constatando de algum tempo para cá, é que as nossas aquisições, em não raras ocasiões, feitas um bocadinho, às vezes em 4 pancadas, e não observando, sobretudo, determinadas fases extremamente importantes, tais como a verdadeira planificação, o correto acompanhamento do processo de análise e avaliação e depois o correto acompanhamento, inclusive, da própria execução do contrato, a gestão do contrato e por ali em diante. Nós temos dificuldades e algumas debilidades neste sentido, daí a importância de nós juntarmos sinergias e tentarmos olhar a contratação pública num outro prisma, de forma sistemática, coerente. Por quê? Porque essa contratação pública, no final de tudo, inicialmente foram concebidas para atender às necessidades, capacitação e formação profissional do subsetor ferroviário. Estas infraestruturas estão localizadas na província de Luanda, Huambo e Huila. Com vista a responder os vários desafios do setor dos transportes e conferir ao mesmo melhor capacidade de resposta, houve a necessidade de se mudar o foco desta oferta formativa dos centros de formação, que são as infraestruturas que existem. Desta necessidade, ou seja, houve a necessidade de se conferir maior competência para que estes centros possam atender com uma maior abrangência os restantes subsetores, que são o marítimo, o rodoviário e o aéreo. Estes centros de formação existem desde 2017, entretanto, cerca de quase 3 anos, entretanto, até então estão inoperantes. Em função disto, estão a ser diligenciadas algumas ações com o objetivo de dar vida a estes monstros adormecidos e garantir a sua efetiva operacionalização. Ações estas que giram em torno do diagnóstico das necessidades de formação, a concepção da grelha curricular e, com algum destaque, a Bolsa de Formadores, que é uma base de dados que integra profissionais do setor com valência de experiência mínima comprovada para monitorar e atender positivamente estas necessidades. O que é que pretende os transportes? Constituir uma rede de centros de formação, de academias ou de instituições que possam atender às necessidades do setor, não só de forma transversal, mas também específica.
E então urge, em primeira instância, dinamizar o funcionamento dos 3 centros de formação que a doutora Paula aqui fez referência. Mas, claro, são estruturas. E essas estruturas, para funcionarem, necessitam de quadros, necessitam de pessoal. Por isso é que se trouxe este tema aqui para o Conselho, de podermos dar uma informação da Bolsa. Meus senhores, minhas senhoras, o sistema, em termos de modalidades de formação, oferece 2. Temos a formação inicial e a formação contínua. Os centros de formação dos transportes vão oferecer essas 2 modalidades de formação. Das 2 modalidades, encontramos para a formação inicial a formação em termos de especialização e qualificação, ou ainda técnica, e a formação contínua, o aperfeiçoamento, a reconversão, que poderão ser oferecidas nestes centros. Relativamente àquilo que constitui os níveis de formação do sistema, neste momento estruturado em 4 níveis, a visão da direção do Ministério dos Transportes é que estes 3 centros e todos aqueles que já existem a nível das empresas que pertencem ao setor. A percepção que nós temos, olhando de fora e falando com a maior parte do pessoal que tem a pretensão de entrar no Estado, eu digo Estado, não digo particularmente Ministério do Transporte, é que existem algumas empresas ou algumas instituições em que a maior parte dos jovens pretende entrar. Não necessariamente porque pretende contribuir, mas porque é lá onde tem o dinheiro ou é lá onde, sei lá, é lá. Então, há alguns nomes que nós falamos, olha, quer entrar na X, na AGT, na Sonangol, etc, etc, etc. Mas há alguns setores que lhes interessem, não necessariamente todos. E acho que a nós cabe-nos tentar saber o porquê que outros setores não fazem parte desse enquadramento do ponto de vista do indivíduo que quer procurar uma posição para começar a trabalhar. E acho que olhando a percepção que é tida por parte do potencial talento é que os incentivos não são dos melhores, a estratégia de talentos é fraca ou não há um crescimento interno posto lá dentro da instituição, os objetivos de desempenho, quando há, quando não há, bom, por norma não há, e a liderança também é um fator preponderante, porque a liderança é vista como, de certa forma, bloqueada, não tem um passo para crescer, acaba por bloquear-me, etc, etc. Essa é a percepção que é feita, e vocês podem conversar com muitos dos jovens por fora, e em princípio isso é que acontece. Segundo o significado de comunicação interna, diz que a comunicação interna é o conjunto de ações feitas através de canais internos de comunicação para engajar os colaboradores com a organização. E é através dela que toda e qualquer informação é repassada com o objetivo de possibilitar toda a interação entre instituição e seus colaboradores. A comunicação interna existe no Mitrans e em qualquer outra instituição ou organização, ainda que ela não seja gerenciada ou fiscalizada, ordenada. Uma boa comunicação é feita de forma descendente, ascendente e horizontalmente. Tudo isso eu acredito que todos nós sabemos. Os meus colegas também, que trabalham nos gabinetes de comunicação das diferentes empresas e institutos que compõem o Mitrans, creio que fazem isso bem feito, entre aspas, mas o fazem. Temos sim algumas debilidades, algumas fraquezas, porque não usamos todos os meios, todas as ferramentas que temos
para então fazer circular a comunicação interna. Essa formação vai ser essencialmente para formar formadores, no caso. Todas aquelas províncias ou todos aqueles interessados que não estiverem dentro das províncias onde estão localizados os centros de formação, as províncias vizinhas, por exemplo, a província de Benguela, no caso, a província de Benguela faz a formação no centro do Ambo, aproveitam sempre os centros de formação mais próximos. Aqui o de Luanda vai acolher as províncias mais próximas igualmente. Mas eu vou passar também ao Dr. Gilberto para complementar a informação. Dr. Gilberto, por favor. Obrigado, doutora Paula. Pronto. Antes, é importante referir o seguinte, que normalmente, para satisfazer a necessidade de formação, nós temos tido alguns cenários. Eu vou apontar 3. O primeiro, temos empresas ou instituições que definem perfil de competências, fazem um levantamento das necessidades e depois elaboram um plano de formação. Há um segundo cenário em que o plano de formação é elaborado segundo a concepção ou a visão dos dirigentes, dos responsáveis e do trabalhador. Isto é a vontade destes. E um terceiro cenário de empresas que nem sequer elaboram um plano de formação. Isto é, os trabalhadores beneficiam de formação em função das circunstâncias e das oportunidades que surgem. O que se pretende aqui é que o Ministério não faça réplica de centros em todas as províncias, mas a capacidade que tem neste momento, em termos de infraestruturas destinadas à formação, possam satisfazer as instituições e as empresas que estão afetas ao setor. Então, quando se elabora o plano de formação, por exemplo, a TAG, não vai ficar com esse plano de formação para si mesmo. Esse plano de formação terá que ser partilhado e, internamente, as instituições de formação que fazem parte do setor vão pegar no plano de formação da TAG para ver o que é que elas podem fazer no sentido de dar resposta àquilo que são as necessidades de formação da TAG. Então, haverá aqui uma partilha do plano de formação, no sentido de, primeiro, encontrar soluções internas. Depois disso, é que vai-se ver, então, outras entidades formadoras que não estão na rede do setor, e aqui o IGEST joga um papel fundamental, tendo em conta o nível em que ele se encontra. Temos que utilizar ferramentas tecnológicas, sem elas hoje praticamente mais ninguém vive. Então, elas servem para automatizar processos, diminuir o erro humano e aumentar a produtividade e a eficiência. Falou-se muito de comunicação e gostava que sublinhassem, porque nós só vamos falar disso mais à frente. Portanto, implementar canais de comunicação. Devemos priorizar a comunicação entre os departamentos. Criar canais de comunicação interno e depois ir buscar o feedback, o retorno. Com o aumento deste diálogo, mais fácil se disseminam os objetivos do nosso negócio. Portanto, também temos que adotar políticas de segurança. Sabemos hoje que estamos expostos na internet, nas redes mundiais, e os cybercriminosos estão sempre a cheirar e a estragar o nosso trabalho. Então, com o aumento destes ataques, temos que dizer aos nossos gestores, aos nossos responsáveis, que a prioridade número 1 para a empresa é a segurança. A Siemens é, na verdade, uma empresa com 170 anos de experiência, reconhecida por desenvolver soluções inteligentes de mobilidade com focos na eficiência, no conforto e na segurança. É nosso objetivo máximo, final, o criar valor para a sociedade e queremos fazer sempre a valorização das nossas soluções em conjunto
com os nossos clientes, que gostamos de ver com os nossos parceiros. Vamos aqui hoje fazer uma apresentação, não tanto na forma como é habitual e como somos vistos de empresa tecnológica, de inovação, mas vamos olhar para qualquer coisa que consideramos essencial, no fundo, para que tudo seja possível, a correta gestão, otimização dos ativos, aqui neste caso do nosso setor, do setor ferroviário. Um aspecto dito desde sempre na casa. A Siemens começa com um inventor, o Sr. Peter von Siemens. Primeiro colocar uns conceitos básicos para poder entrar no tema. O que é uma tarifa, que é o valor que é pago pelo uso do serviço de transporte público. O que é uma política tarifária, que é a definição da forma como serão pagos essas tarifas no sistema de transporte. Que a integração multimodal é a articulação entre os diferentes modos de transporte para facilitar as viagens e os transbordos de formas mais rápidas e eficazes. E que a bilhética eletrônica é a forma automatizada para controlar a arrecadação, para facilitar a aplicação da política tarifária e para permitir a integração multimodal. Que o bilhete ou cartão eletrônico é o meio para armazenar os créditos de viagens e aplicar a política tarifária, e que os validadores são os equipamentos que se encontram embarcados, sejam nos diferentes veículos, nos diferentes meios, ou nas estações, para poder fazer a validação dos bilhetes. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Diretores Nacionais, convidados. Eu sou José Reis, represento a Acelera Angola, uma startup que trabalha em mobilidade e cidades inteligentes. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o transporte na palma da mão e qual é a nossa visão. Um pouquinho parecido do que disse meu colega de painel José. O transporte na palma da mão, na nova era, é ter a possibilidade de ter a integração multimodal dos transportes e, enquanto usuário, ter o poder de decisão qual deles usar, como usar e para onde ir. Nisso tudo eu vou-me debruçar, começando pela evolução do método de pagamento dos transportes na era digital. Como sabemos, o dinheiro físico sempre foi a primeira escolha de troca e de compra, porém, nesse método, as operadoras não conseguiam absorver todos os dados. Daí houve a necessidade do desenvolvimento para os cartões inteligentes que têm um cadastro e que dá a possibilidade de ter uma carteira de reembolso, onde o cidadão faz o pagamento mensal, anual ou semanal e consegue gerir melhor as suas finanças e para onde ir. O que eu trouxe para analisar, primeiro essa era a ideia inicial, é analisar relatórios inteligentes, né? Então, podíamos analisar aqui um conjunto de coisas bonitas, apresentar um conjunto de gráficos bonitos e indicadores e indicadores preditivos e um conjunto de coisas, mas isso é o objetivo que nós temos em conjunto e o esforço a ser feito com o Ministério dos Transportes. Mas na realidade a situação é outra. Esse é o que eu encontrei ontem aqui. Estiveram aqui representantes de outros ministérios, do comércio, da agricultura, havia um representante da AIA. Portanto, o que eu reparei é que todo mundo tinha dados, só que ninguém partilhava os dados. Todo mundo reclamava que precisava da ajuda do Ministério dos Transportes, todo mundo dizia que podia fazer um conjunto de coisas, todo mundo sabia, ninguém sabia nada. Ou seja, a informação estava totalmente fragmentada. Portanto, e depois consegui colocar aqui um conjunto de recomendações que eu acho que ia ajudar a desfragmentar isso. Portanto, depois aqui, no fim, tem umas metas que foram já definidas pelo Ministério dos Transportes.
O Azicuda é um sistema da AGT, é para trabalhar com processos aduaneiros, fronteira. E a AGT faz parte da cadeia portuária e ela tem duas formas de fazer a integração com a JUP 2. Uma é fazer o login com username e password dentro da própria aplicação, como eu mostrei todos os intervenientes. A outra é, como disse o Dr. Catarino, o engenheiro Catarino, é a integração de sistemas. Hoje, nós já temos a integração de sistemas com a AGT. Temos a troca de notas de alfandegamento, por exemplo, com a AGT para poder despletar o processo da retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Um sistema não tem nada a ver com o outro, engenheiro Catarino, nesse sentido. Eu não sei se percebi bem a sua questão, mas pronto, a JUP nesse momento está integrada com a Azicuda. Elas conversam porque a AGT faz parte da cadeia portuária, como fazem parte os outros intervenientes, a Sanidade Marítima, o SME, as capitanias, os terminais. Estão inscritos 3, 4, 5, 6 momentos. O primeiro será a leitura das conclusões e recomendações que será feito por este que vos fala. Teremos a leitura da moção de agradecimento e eu espero que os vossos ouvidos não conspucrem o que eu vou dizer, porque a pessoa que vai ler a moção de agradecimento é alguém que eu considero a minha profissionalmente cara metade, a doutora Lelica Santos, diretora adjunta do Gabinete de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Transportes. Vamos ter depois, no terceiro ato, a leitura do comunicado final na pessoa e voz da diretora do Gabinete de Recursos Humanos, doutora Paula Araújo. E no final, teremos sim palavras de circunstância a encerrar o 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, por Sua Excelência, Dr. Ricardo Viegas de Abreu, Ministro dos Transportes da República de Angola. Distintas senhoras e senhores, moção de agradecimento. Os participantes ao 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, sob o lema Consolidação da ação do setor dos transportes na economia, em junho de 2019, no Instituto Superior de Gestão, Logística e Transportes, IGEST, na cidade de Luanda, província de Luanda. Agradecem à Comissão de Gestão do IGEST, ao INEMA, bem como aos oradores e moderadores que participaram nesta tão importante atividade. Agradecem e, igualmente, felicitam os quadros e gestores dos institutos públicos, das empresas do setor e as entidades privadas, estendendo aos ilustres convidados, trabalhadores e técnicos que prestaram os serviços de apoio à preparação e organização do evento, bem como aos representantes dos meios de comunicação social que efetuaram a cobertura deste Conselho Consultivo e que certamente farão chegar aos seus resultados a todo o país. Deixam aqui um agradecimento muito especial à Sua Excelência Dr. Lucas Joaquim Rescova, Governador da província de Luanda. Por último, manifestam a sua gratidão a todos os patrocinadores que tornaram possível a realização deste evento, os quais passamos a descrever. Conselho Nacional de Carregadores, ENANA, TAG, Caminho de Ferro de Luanda, Caminho de Ferro de Moçambique, Caminho de Ferro de Benguela, Empresa Portuária de Luanda, Empresa Portuária do Lubito, Empresa Portuária do Soio, Empresa Portuária de Cabinda, Cécil Marítima, Unicargas, Inavic, INTR, IMPA, SEMEC,
China Machinery Engineering Corporation, Zagop, Quantum, CRIC, TECUL e CR20. Bem-haja, muito obrigada. Para o comunicado final, chamo a doutora Paula Araújo. Faz favor. Minhas senhoras e meus senhores, comunicado final. Realizou-se nos dias 27 e 28 de junho de 2019, no anfiteatro do Instituto Superior de Gestão, Logística e Transportes, IGEST, na província de Luanda, o 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, sob o lema Consolidação da ação do setor dos transportes na economia, que abordou estratégias e ações do setor que contribuam de forma efetiva no crescimento do produto interno bruto e, consequentemente, na economia real. A necessidade urgente do funcionamento das plataformas logísticas em todo o país, cujo dinamismo colocará sobre rodas o sistema de escoamento dos produtos nacionais, do campo para as cidades e dos portos para o mundo, bem como o sistema intermodal dos transportes. A mobilidade em todo o território nacional, vias de acesso e acessibilidades, novo tarifário e sistema de bilhética tecnicamente detalhados no Plano de Desenvolvimento Nacional do Setor dos Transportes. O evento reuniu com mais de 300 participantes provenientes do órgão central, dos institutos públicos, das empresas públicas do setor, secretários de Estado de outros departamentos ministeriais, representantes do Governo da província de Luanda, diretores dos gabinetes provinciais dos transportes, assim como demais convidados e empresas privadas. O 11º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes foi oficialmente declarado aberto com discurso de Sua Excelência Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Ricardo Viegas de Abreu, que depois de passar em revista o estado atual do setor, recordou que somos um setor que joga um papel de charneira na economia, por isso precisamos trazer capacidades e competências privadas para apoiarem na exploração e maximização do potencial das infraestruturas, com vista ao crescimento econômico, e por esta razão entendemos ser viável trazer por via das parcerias públicas, privadas e das concessões a entidades nacionais e internacionais com músculo financeiro, credibilidade internacionalmente provadas e know-how inovador, pois, só assim, vamos conseguir inserir a nossa economia no contexto regional, continental e global. Excelentíssimos senhores secretários de Estado, administradores, diretores nacionais, diretores provinciais, colegas e representantes de outros departamentos ministeriais, os nossos palestrantes, os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Infelizmente não tenho o poder de oratória do nosso porta-voz, por essa razão vamos ter que ser breves, também estamos nos momentos derradeiros do nosso 11º Conselho Consultivo. Talvez, muito rapidamente, dizer que gostaríamos de agradecer a presença de todos, a disponibilidade também de terem ficado connosco estes 2 dias aqui, sala cheia, com vontade de partilharem connosco também as vossas experiências e colherem algumas das informações que aqui foram partilhadas para o reforço do nosso setor. Gostaríamos de agradecer ao nosso anfitrião, o IGEST, por nos ter acolhido aqui em Luanda, num conselho que estava inicialmente previsto para a província do Ambo, mas que, infelizmente, por razões de agenda, como tivemos a oportunidade de dizer, teve que ser transferido para Luanda. Mas ainda assim, é possível, em Angola, no espaço de 48 horas ou 36 horas, reorganizar e refazer toda uma programação que já estava devidamente organizada e a logística criada para acolhermos as pessoas que aqui estão presentes no ano. A entrarem neste barco,
ou neste comboio, ou neste navio, porque a revolução já começou, e já começou por aquilo que também vou assistindo e testemunhando. Somos muito mais equipa, estamos muito mais interligados, penso que muito mais conscientes daquilo que são as nossas responsabilidades e aquilo que juntos conseguiremos fazer para assegurar que o setor dos transportes, de facto, seja o tal setor de charneira e facilitador do crescimento dos outros setores, num sentido, como há bocado disse, de sentido de missão de servir. Mais uma vez, agradeço a vossa presença, penso que saímos daqui mais fortes, mais conscientes e mais confiantes também para aquilo que é a nossa missão. Muito obrigado a todos e declaro então encerrado o nosso 11º Conselho Consultivo. Muito obrigado.